Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um exemplo sobre pilares intermediários. Aqueles pilares que na situação original, na situação de projeto, na situação inicial, não existem momentos iniciais. Porque ocorre o que aparece aqui nesse desenho. Nós temos um pilar e o vigamento tem continuidade nas duas direções, não restando o momento fletor para o pilar. Então, a nossa sequência será esta: determinar os esforços normal de cálculo, dado que a gente conhece o esforço normal característico, está aqui, 500 kN. O comprimento de flambagem nas duas direções são iguais, 300 centímetros. O concreto tem um FCK 25 MPa e o aço é o ACA 50, ou seja, FYK 500 megapascal. Pois bem, o pilar tem 20 por 40. Então, a nossa sequência de resolução vai ser passada na seguinte situação. Primeiro, nós temos o esforço normal de cálculo, dado pela expressão γF_NK. Nesse caso aqui, nós não precisamos aplicar o coeficiente γN, que é o coeficiente por conta da dimensão da seção do pilar, da menor dimensão, que aí é 20 centímetros, é maior do que 19, então não tem problema nenhum. Nós não precisamos majorar esse esforço. Então a majoração é só por conta das ações mesmo. Então NSD é γF vezes NK, 1.4 vezes 500, 700 kN. Na sequência, nós determinamos a esbeltez. Essa expressão lambda 3.46 L sobre H é uma expressão para pilares de seção retangular. Então, o lambda x é 3.46 LX sobre HX. 3.46, 300 é o LX dividido por 20, que é a dimensão da seção na direção x. Então dá 51.9. E o lambda y, fazendo a mesma conta, na outra direção dá 26. Pois bem, os momentos mínimos, eles obrigatoriamente são calculados para qualquer tipo de pilar, intermediário, extremidade de canto, etc. Mas no caso de pilares intermediários, onde o momento inicial é nulo, o momento mínimo passa a ser o momento de primeira ordem. Então, a gente precisa sempre calcular esse momento, especialmente no caso de pilares intermediários. Então, a expressão com a qual nós calculamos os momentos mínimos são essas aqui. Momento M1 dx mínimo, momento de cálculo mínimo na direção x e na direção y. É dado pelo produto do esforço normal de cálculo, a solicitação normal de cálculo, multiplicado por uma excentricidade. Essa excentricidade é 1,5 em centímetro mais 0,03 de hx, dá 1470. Essa excentricidade, nesse caso aqui, se a gente for olhar, é 1,5 mais 0,6 dá 2,1. E na direção y é o mesmo 700, que é o NSD calculado aqui acima, multiplicado por 1,5 mais 0,03 de 0,4 dá 1,2, mais 1,5 dá 2,7, que multiplicado por 700 dá 1890 kN/cm. Então esses são os momentos mínimos. Aí nós precisamos determinar os momentos de primeira ordem. Como eu não tenho momento inicial, o momento de primeira ordem serão os próprios momentos mínimos. Então na direção x eu tenho 1470, estou marcando aqui, tanto no topo do pilar, na seção E, como na base do pilar, na seção B. Na direção x, 1470 e na direção y, 1890. A gente não precisa se preocupar qual é o lado do pilar que está sendo tracionado. O cálculo vai ser feito para armaduras simétricas, constantes, com um pilar de seção constante. Então, esses são os diagramas de momento fletor de primeira ordem. Depois a gente tem que verificar se esses momentos
precisam ser acrescidos dos momentos de segunda ordem. Esses momentos de segunda ordem, eles são dados de acordo com o método que a gente escolhe para calcular essas excentricidades de segunda ordem. Então nós temos aqui, no item 5, verificação da necessidade da utilização dos efeitos locais de segunda ordem. Ou seja, nós vamos determinar o MS2D, momento solicitante de segunda ordem de cálculo. Nós temos que fazer isso nas seções A e B e C. Porém, nas seções A e B são seções presas. Eles não têm movimento de segunda ordem, não tem flambagem, eles estão presos pelos apoios. Então nos resta as seções intermediárias, a seção C. Para isto, nós lançamos mão de uma expressão dada pela norma, que tem a ver com a forma do diagrama. Alfa B, 0,6 mais 0,4 de MB sobre MA. Esse alfa B tem que ser sempre maior do que 0,4. Tá? Pois bem, e este MA é igual a MS1DA e o MB MS1B, 1DB. Como esses dois valores são iguais, que a gente já mostrou aqui anteriormente, ó, isso é o MA na direção X, MA na direção Y, MB na direção X, MB na direção Y. São os valores que aparecem aqui. Então o alfa B, quando o pilar é intermediário, o nosso alfa B sempre vai ser igual a 1, porque o MB vai ser igual a MA. Então essa expressão aqui dá 0,6 mais 0,4, que vale 1. Então a própria norma já diz, quando se tratar de momentos mínimos, etc., o valor de alfa B é igual a 1 nas duas direções. Assim nós podemos calcular o lambda de comparação, que a norma NBR 6118, versão 2014, dá esta expressão, lambda 1, que eu tenho na direção x na direção y, ou seja, lambda 1x, 25 mais 12,5, ms1dx dividido por nsd dividido por hx. Esse numerador aqui, que é uma fração, é uma excentricidade relativa. É o momento fletor na direção x dividido pelo esforço normal, 700. Isso é uma excentricidade. Então, essa conta dá 26,3. Mas o lambda 1 não pode ser menor do que 35. A própria norma diz bem aqui nessa expressão. Lambda 1 menor ou igual a 90, maior ou igual a 35. Então, o nosso lambda 1x é 35. Eu comparo o lambda 1x com o lambda x. No caso, o lambda x é maior do que o lambda 1x, o lambda de comparação, o SBUT de comparação na direção x. Isso significa dizer que a gente não pode desprezar o efeito de segunda ordem na direção x. Então nós temos que considerar os efeitos de segunda ordem, porque esses efeitos eles chegam a valores superiores a 10% dos efeitos de primeira ordem, mais do que 10%. Então a gente tem que considerar. Na direção y, eu faço a mesma conta. E este aqui é o momento na direção y, de primeira ordem, dividido pelo esforço normal, dividido pelo h na direção y, dividido pelo alfa by. Essa conta também dá inferior a 35. Então, meu lambda 1y é igual a 35. Neste caso, o lambda y é 26 e o lambda 1y é 35. Então, o lambda real é menor do que o lambda de comparação. Então, não precisa considerar os efeitos de segunda ordem na direção y. Então, nós só vamos trabalhar com os efeitos de segunda ordem na direção x. Então, assim, nós vamos escolher inicialmente um método para calcular esses efeitos de segunda ordem, ok? Então, primeiro, o método do pilar padrão com curvatura aproximada. É um método simplificado, um método que a norma permite quando o lambda é menor do que 90. Tá? Ele nos gera essa excentricidade de segunda ordem, que vale
comprimento de flambagem ao quadrado dividido por 10 multiplicada pela curvatura da peça. Então nós vamos ter 1 sobre Rx é dado também por esta expressão. 0,05 dividido por ni mais 0,5, tudo isso multiplicado por h na direção considerada. A nossa direção aqui é a direção x. Então o meu ni é NSD dividido por ACFCD. Ni é igual a 700, que é o NSD, dividido pela área bruta de concreto, multiplicado pelo FCD, que é o FCK dividido por 1,4. Deu 0,49, é menor do que 0,5. A norma também diz que esse quociente aqui tem que ser sempre maior ou igual a 1. Se é sempre maior ou igual a 1, o ni tem que ser maior do que igual a 0,5. Então adotamos o ni 0,5. Substituindo na expressão, tiramos o valor da curvatura, que dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros a menos 1. Com isso eu calculo E2x. L é x ao quadrado 300 sobre 10 vezes 1 sobre R, dá 2,25. Então nós temos aí a excentricidade de segunda ordem. Com esta excentricidade de segunda ordem, nós calculamos os momentos totais na direção x e na direção y, dada por esta expressão aqui, ó. Na direção x eu tenho alfa bx, que multiplica o momento de primeira ordem, mais o NSD, a força normal de cálculo, multiplicado pela excentricidade de segunda ordem. Alfa bx é 1, 1470 é o momento de primeira ordem, que é igual ao momento mínimo, mais os 700 vezes 2,25. 2,25 é a excentricidade de segunda ordem calculada aqui acima. Então o momento dá 3.045 kNm. Na direção y, a conta é a mesma, só que eu não tenho a excentricidade de segunda ordem na direção y. Até existe, mas ela é desprezada. Por quê? Porque o lambda 1y deu maior do que o lambda y. Então, o momento total é o próprio momento de mínimo, que é o momento de primeira ordem, que é o momento total na direção y, 1890. Se nós representarmos isto pelos diagramas finais, nós teremos alguma coisa desse tipo. Então, na direção x, em A e em B, eu tenho 1470. Na seção C, eu tenho o 1470 mais a parcela de segunda ordem. A soma dos dois dá 3.045, que é o valor que nós calculamos anteriormente. E na direção Y, é o próprio momento de primeira ordem, é o próprio momento mínimo. Então, esses diagramas, eles representam os momentos finais no topo, na base e na seção intermediária do pilar. Transformando isso em excentricidades, nós teremos o seguinte: excentricidade nas seções A e B, nas excentricidades nas seções do topo e da base do pilar. Então nós temos aqui o pilar de compressão centrada. A nossa situação de projeto é de compressão centrada, não tem momento fletor, então o pilar está recebendo uma carga vertical inicialmente. Só que a gente não pode nunca calcular o pilar sem a presença de momento fletor. Então nós transformamos a situação de projeto em duas situações de cálculo nas seções A ou B. Então na seção A ou B, nós vamos ter uma excentricidade inicial, que no caso é igual à excentricidade mínima, 1x, que vale 2,1 que nós calculamos lá anteriormente. Na direção y, a mesma coisa. O E e y é igual a E1y, que é a excentricidade mínima na direção y, que é 2,7, que é esse valor, ele é oriundo daquele 1,5
mais 0,03 de H, sendo HX ou HY. Quando for HX, que é 20, vai dar 2,1. Quando for HY, que é 40, vai dar 2,7. Que são os valores que aparecem aqui. Na seção C, que é a seção intermediária, que a gente viu aqui, ó, nós fizemos na direção X, porque é a única direção onde tem momento de segunda ordem. Nas seções de topo e base, agora na seção C. Na seção C, nós temos também a excentricidade inicial na seção C é nula, porque nós não temos momento inicial nas seções A e B. Então também isso nos conduz a duas verificações. A primeira situação de cálculo vai ser a excentricidade 1 mais a excentricidade 2, primeira ordem mais segunda ordem. Esse 2,25 é a excentricidade que nós calculamos aqui anteriormente. Aqui, ó. É 2x 2,25. É 2x 2,25. Com E1x 2,1, nós temos uma excentricidade total de 4,35. Na outra direção, eu não tenho efeito de segunda ordem, ficando então a excentricidade de 2,7. Então nós olhamos, a gente podia fazer o cálculo diretamente com o uso dos momentos. Mas se eu tiver o esforço normal e a excentricidade, eu tenho um momento. Então eu vou trabalhar com a excentricidade, que é mais fácil da gente enxergar qual é a pior situação. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza, a gente sabe, a gente enxerga qual é a pior situação. Mas quando a gente não vê, por exemplo, se eu estiver analisando essas duas situações, a primeira situação nas extremidades, a situação, primeira situação e segunda situação, a situação mais desfavorável é a gente ver logo que é esta situação aqui, ok? Se eu olhar na seção C, eu vou deduzir que a minha pior situação é esta. Por quê? Porque eu tenho o meu pilar, um pilar de 20 por 40, e a excentricidade maior está na direção menor do pilar. Então, quando eu tenho uma excentricidade maior na direção menor do pilar, eu tenho um momento fletor afetando uma seção de altura menor. Então, entre esta e esta, essa é a pior. Entre esta e esta é a pior. E entre essas duas aqui, a pior é esta. Então, a gente já sabe, neste caso, que a pior situação é essa daqui para fazer o dimensionamento. Para a gente fazer o dimensionamento. Quando a gente não sabe, quando a gente não consegue deduzir, por exemplo, entre essa e essa situação, ou entre essa e essa, por exemplo, eu tenho aqui um pilar está comprido nessa direção, mas a excentricidade aqui era 10 centímetros, por exemplo. Grande, muito grande a excentricidade. Como é que eu vou saber que essa situação e esta daqui, qual é a pior das duas? Fica difícil, então eu faço as duas e vejo qual é a que conduz a maior armadura. Nesse caso não precisa, eu já sei, nós já sabemos que esta é a pior situação. Então, nós chegamos fizemos esta dedução, essa constatação, baseado no método do pilar padrão com curvatura aproximada. Nós podemos também fazer utilizando o método do pilar padrão com rigidez aproximada. Nós vamos chegar a um valor do momento de 2.370, que é menor do que o momento que é 3.045 do pilar padrão com curvatura aproximada. Então, esse método aqui me conduz a um momento maior do que neste método. Então, nós vamos trabalhar com o método do pilar padrão com curvatura aproximada, que me conduziu a estas excentricidades e que me fez concluir que esta é a pior situação. Baseado nisso, nós temos que trabalhar para encontrar as armações. Então, como é que eu determino as armações? A armação, utilizando o método do padrão
método pilar padrão com curvatura aproximada. Então, nós já vimos anteriormente esse cálculo do Ni, 0,5. Encontramos, então, o Mi, que é a função do Ni. Esse Mi, pessoal, o Ni e o Mi, são solicitações. O Ni e o Mi são solicitações reduzidas ou adimensionais. Isso aqui corresponde ao esforço normal, isso aqui corresponde ao momento fletor. Tá? Então é melhor a gente trabalhar com esses valores reduzidos, porque os ábacos, as tabelas ficam menores. É assim que é mais conveniente a gente trabalhar com esses valores do que os próprios valores do momento do esforço normal. Então o Ni é 0,5, o Mi é 0,5 multiplicado pela excentricidade dividido pela altura, nós vamos encontrar 0,11. O D'X sobre Hx é o seguinte, nós temos aqui o pilar, seção do pilar, temos o estribo, que é a armadura transversal, que tem uma dimensão, lógico, e temos a barrinha, a armadura. Então, o D'X e o D'Y é a distância que vai da face do pilar até o centro de gravidade da primeira barra. Como nós estamos trabalhando com agressividade ambiental 1, o cobrimento de pilar é 2,5. Essa parte aqui é a parte que protege a armadura, concreto. 2,5 centímetros. Então eu vou ter esse pedacinho 2,5, mais o estribo, geralmente 5 milímetros, 0,5 centímetros, mas mesmo que eu utilize uma barra de 20 milímetros, a metade da barra é 10 milímetros, então vai dar 1 centímetro. Então vai ter 2,5 mais meio, 3, mais 1, 4. Então D'X é 4. Por isso é que aparece 4 dividido por Hx, que é 20, dá 0,2. Então, esses três argumentos são utilizados nos ábacos do professor Venturini. Então, o ábaco tem esse formato aqui. Ó. Eu tenho o eixo dos momentos, o Mi, e o eixo do esforço normal reduzido, o Ni. Tá? Então, nós escolhemos um arranjo de armadura. Sim, aí neste ábaco nós temos o D' sobre H, tá? No caso o ábaco 4, que deu 0,20. Nós temos vários ábacos desses para 0,05, 0,10, 0,15, 0,20. Então, para valores intermediários, teoricamente nós teríamos que fazer uma interpolação linear, tá? Para encontrar um valor, várias interpolações, muitas interpolações, aliás. Então, se eu utilizar esses valores aqui, ó, Ni 0,5, aí então eu venho bem aqui, ó, 0,5 está aqui, 0,5. O Mi 0,11, aí eu venho para o Mi 0,10, 0,11 aproximadamente, ó, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,11, 0,15, então, o 0,10, 0,20 aqui é o 0,15. Que seria aproximadamente o 0,11. Então, onde cruzar aqui, nós temos a curva do ômega correspondente. Aqui o meu ômega, quando eu calculei, deu 0,03. Muito pequeno. Aqui eu tenho 0, a curva do ômega 0, a curva do ômega 0,05, desculpe, 0,10, 0,20 e 0,30. Então, aqui deu mais ou menos, aproximadamente 0,03. Hoje já tem programas que você entra com esses três valores, escolhe a figura e ele já dá o valor da curva correto, tá? Já faz as interpolações lá direto. Pois bem, calculado o valor de ômega, eu venho aqui e vou calcular minha área de aço, que vai estar dentro do pilar. Então nós temos a área de aço é o ômega multiplicado por este termo, é sempre esse termo. A área de concreto vezes o concreto dividido pelo aço. Então, 0,03, área de concreto 20 por 40,
o FCD 2,5 dividido por 1,4, o FYD 50 dividido por 1,15, que dá 1,28 centímetros quadrados. Esse valor é o valor de cálculo, o AS calculado. Mas eu tenho que comparar com dois valores. O AS mínimo, que é dado por esta expressão aqui, 0,15 de NSD sobre FYD, que fazendo as contas dá 2,42. Então esse AS mínimo nós acabamos de calcular dá 2,42, que é maior do que 1,28. Então entre esse e esse vale esse. E eu ainda tenho que comparar com este outro valor, 0,004 de AC. 0,004 de 20 vezes 40 dá 3,20. Então esse aqui é 3,20. Qual o valor que a gente vai utilizar? Este aqui. Então meu AS passa a ser 3,2 centímetros quadrados. Então nós vamos dispor dentro da seção transversal uma armadura de 3,2. Se eu for adotar bitola ou diâmetro de ferro de 10 milímetros, que é a menor bitola que a norma permite, quando eu pego 3,2 dividido por 0,8, eu vou encontrar 4 barras de 10 milímetros. Então nós teríamos assim. A nossa seção do pilar, o estribo, aqui o nosso estribo de 5 milímetros, aqui estaria a nossa barrinha de 10 milímetros, são 4 barras. Então nós teríamos 2 barras de 10 milímetros e aqui 2 barras de 10 milímetros. Pessoal, é a menor barra que eu posso utilizar. O menor diâmetro de barra dado pela norma é de 10 milímetros. 1 centímetro, não pode ser menor do que isso. Eu verifico também, tem uma série de verificações que aqui nesse instante não comporta a gente fazer, que trata da distância máxima entre duas barras, que é de 40 centímetros, 2B, algumas vezes o diâmetro do agregado, etc., né? Então aqui nós temos esse comprimento, esse comprimento total é 40, então nós conhecemos quanto vale isto aqui. Com esse valor, eu comparo com o que a norma diz. Se não passar, eu tenho que acrescentar barras, não por conta dessa área de aço, 3,2, porque 3,2 me conduz a 4 barras de 10. 4 vezes 8, 32. Bom, então temos aqui as 6 barras de 10 milímetros, havendo necessidade. E ainda precisamos verificar se há necessidade de eu colocar um grampo adicional para travar esse ferro. Mas isso é um outro momento quando a gente estiver falando do detalhamento, ok? Então o nosso pilar de princípio vai ficar, como está escrito aqui, com 6 barras de 10 milímetros. Ok, pessoal? Por hoje é só, obrigado pela atenção.